alguma dúvida depois no decorrer da aula, eu paro a aula. Se vocês acharem que tem, eu paro a aula, a gente pode tirar dúvida, tá? Então, gravando, tá? Pessoal, então aqui limites infinitos, infinitos, expressões e expressões determinadas, né? Então a gente primeiro tinha começado, né? A gente começou a falar de limites, né? A gente viu alguns resultados, só passar aqui para vocês rapidinho, né? Aqui, limites, cadê limites, funções? Exatamente, ó, as propriedades limites, ó. Então a gente começou a falar de limites, então é o velho dado epsilon, existe delta, tá? Tal que se delta é maior que zero, blá blá blá, implica que f menos l é menor que epsilon, tá? Depois a gente falou dos limites laterais, tá? Aí eu precisei definir o que é o ponto de acumulação ponto de acumulação pela direita, ponto de acumulação pela esquerda, e a gente definiu os limites laterais pela direita e esquerda, né? Que é praticamente igual, né? E depois disso, viu as propriedades, viu que é a mesma, só reescreveu alguns teoremas, praticamente o teorema 7, o teorema 5, né? Ele só é a reescrita daquele teorema que a gente já tinha demonstrado para sequências, né? Mesma ideia, tá? Que é o que? Esse teorema 5 aqui é toda função monótona limitada, se f é uma função monótona limitada, e para todo ponto de acumulação desse conjunto aí, do conjunto x, que é o domínio dela, e b, ponto de acumulação à direita, acumulação à esquerda, existem os limites laterais, tá? Além disso, ou seja, ele está dizendo que sempre existem os limites laterais se a função for limitada e monótona, que no caso é monótona não crescente ou monótona não decrescente, né? A gente demonstrou, esse foi o último teorema que a gente fez, né? E agora fiz essas observações aqui e a gente vai começar nessa parte de limites infinitos, né? Então, pessoal, limites no infinito, limites infinitos e expressões indeterminadas, tá? Então, vamos lá, limites no infinito. Limites no infinito quer dizer que eu estou fazendo x ou para o mais ou menos infinito, como vocês já estão acostumados, né? Aqui é só uma forma mais rigorosa de definir, mas vocês já viram isso. A gente vive falando isso no cálculo 1, né? Depois no 2, no 3, a gente sempre usa essas definições. Mesmo que não ficamos insistindo nelas, né? Aqui a gente vai trabalhar um pouquinho mais. Não é muito aqui, por isso que a gente vai terminar essa parte rapidinho, vai passar um pouco para funções contínuas. Eu acho que essa aula até termina mais cedo, tá? Mas então, vamos lá. Então, eu vou pegar o x, tá? O x, eu vou pegar um conjunto x ilimitado superiormente. Ou seja, eu posso andar... O x é um conjunto da reta e ele é ilimitado superiormente. Ou seja, eu posso ir para o lado positivo da reta, andar quanto eu queira por conta dele ser ilimitado. Ou seja, eu posso fazer o x ir para o mais infinito, né? Então, dado uma função f de x em R, eu vou escrever limite de x tendendo ao mais infinito da f de x igual a L, quando o número real L satisfaz a seguinte condição. Para todo epsilon maior que zero, vai existir um A maior que zero, tal que o x pertence a x e o x maior que A vão implicar que f de x menos L é menor que epsilon. Tá? Ah, ou seja, quando um epsilon ele é dado arbitrariamente, sempre vai existir esse A aqui. E esse A, ele geralmente depende só do epsilon, tá? Então, aqui, se o epsilon é dado arbitrariamente, vai existir esse A positivo, né? O A maior que zero, tal que essa distância assim fica menor que epsilon sempre que o x passar o A, tá? A gente pode definir de maneira análoga, tá? A única diferença é que aqui você só tem que se atentar para uma coisa que é uma pequena diferença, né?
o limite de x tendendo ao menos infinito da f de x da L, quando o domínio, eu estou pedindo que o domínio da f seja limitado inferiormente, ou seja, eu tenho que ter espaço para andar para o sentido negativo da reta, tá? E aí eu vou. E aí eu posso definir o limite quando x tende ao menos infinito. E como que eu defino isso? Quando o domínio de f é limitado inferiormente, para todo epsilon mark zero, vai existir o a mark zero, o a depende só do epsilon, tá? Tal que quando x ficar menor que menos a, f de x menos L fica menor que epsilon, em modo. Ou seja, a distância da f de x menos o L fica menor que epsilon. E aí, gente, as mesmas coisas que a gente tem para limite quando o x tende a um ponto, né? A gente tem as mesmas propriedades, então. Limite da soma, limite limite do produto, limite do quociente, é a mesma coisa, tá? A diferença é que a gente só troca a definição para fazer a demonstração, tá? Ah, e aí ele faz um comentário aqui, isso aqui é atípico, tá? Nunca vi muitos livros fazerem isso, mas ele fala, né? Ele comenta, olha, que os limites, quando eu estou mandando x para o mais infinito e para o menos infinito, eu estou, de certo modo, tendo os limites laterais. O primeiro limite é à esquerda, né? Porque a gente está indo, tá chegando, está indo, se aproximando do infinito pelo lado esquerdo, a gente sempre vai estar do lado esquerdo, né? E o segundo é pela direita, entre aspas, tá? Logo vale o seguinte resultado: se a gente fizer essa observação, então vai valer o seguinte resultado, teorema 5. Ó. Se o f de x é monótona limitada, então existe esse limite aqui de x tendendo a infinito da f de x, se o domínio de f for limitado superiormente, e existe o limite x tendendo ao menos infinito da f de x se o domínio for limitado inferiormente. Ou seja, se a função é limitada e eu tenho que o x é ilimitado superiormente ou inferiormente, né, e inferiormente, a gente pode fazer os limites laterais, posso considerar esses limites com x tendendo a mais infinito como lateral à esquerda e x tendendo a menos infinito como lateral à direita, tá? Entre aspas, tá bom? Essa aqui é uma consideração que o Elon fez, assim, de certo modo existem os limites laterais, né? Na verdade, a gente não está se aproximando de nenhum ponto, né? A gente está fazendo o x ir para o mais ou menos infinito. Aqui, ó, o limite de uma sequência é em particular. É o caso particular do limite infinito, e é mesmo, só basta a gente considerar limite x tendendo a infinito com a função sendo dos naturais dos reais. É a única diferença. Uma sequência é uma função, né, como eu já tinha dito para vocês. Só que o domínio dela é o conjunto dos números naturais, tá? Então, olha, e aí tem uns exemplos bobos, né? Por exemplo, o limite x tendendo a infinito de um sobre x, o limite tendendo a infinito de x tendendo ao menos infinito de um sobre x, esses dois aqui eles são zero, e esse aqui é já bem conhecido, né? Por outro lado, dá para definir, dá para demonstrar isso pela definição, é simples, tá? Dado epsilon, basta escolher o a, né? O a tal que o a é maior do que 1 sobre epsilon, aí a gente consegue chegar a mostrar isso daqui, é básico, né? Por outro lado, os limites de x tendendo a infinito do seno de x e o limite tendendo ao menos infinito do seno. O limite de x tendendo ao mais infinito e ao menos infinito da função seno de x não existe, porque a função seno de x ela fica oscilando entre os valores 1 e menos 1, né? Ela nunca converge para nenhum ponto. Então, esses limites não existem, tá? Já no caso desse daqui, o limite x tendendo ao menos infinito de e de x existe, dá zero, é simples, né? De até de mostrar. Mas esse aqui, olha, não existe. Quando x vai para o mais infinito, e de x vai para o mais infinito também. Ele não existe, tá? Quando os limites assim, assumirem infinito, eu vou falar mais sobre isso, mas a gente vai considerar que o limite não existe, tá? Porque infinito não é número. É,
E aí, como a gente fez nas sequências, no coisa de sequência, a gente introduziu os limites infinitos, tá? Para englobar essa situação, a gente pode pegar aqui, olha, em primeiro lugar, se eu pegar um conjunto na reta e o A é um ponto de acumulação, tá? A gente vai dizer que x tende a da f de x dar mais infinito, se para todo A maior que zero existe um delta maior que zero, tal que quando x menos A ficar em módulo ficar maior que zero e menor que delta, para x pertencente a x, a f de x é maior que o A, tá? É a definição do limite explodir, né? Do limite para o mais infinito. E aí a gente tem, de forma análoga, a gente pode dizer a mesma coisa, só que aí existe um A maior que zero, tal que se a função for para o menos infinito, a gente tem isso aqui, só que a f de x vai ficar menor do que menos A. Só isso, tá, pessoal? São coisas que você já está acostumado. Por exemplo, aí, olha, o limite da função x tendendo a de 1 sobre x menos A ao quadrado, isso aqui dá infinito. E como que eu provo isso? Olha, verdade, pois eu pego o A maior que zero, seja A maior que zero, seja A maior que zero. Eu tomo delta que a gente vai escolher aqui, ele é 1 sobre A, 1 sobre raiz de A. Tomando delta dessa forma, eu vou ter que, se o módulo de x fica menor que delta, né? Aí a gente faz todas as contas aqui, aí os próximos passos eleva os dois lados ao quadrado, então a gente vai ficar com delta x menos a delta ao quadrado, só que delta ao quadrado vai ficar 1 sobre a, tá? E aí vai ficar então x menos a ao quadrado igual menor que 1 sobre a. Bom, se isso aqui é verdade, multiplicando ambos os lados por 1 sobre x menos a ao quadrado vezes o a, vezes a vezes a dividido por x quadrado menos x menos a ao quadrado, eu vou ficar com 1 sobre x menos a ao quadrado maior que zero, maior que a. Tá? Isso mostrando que para qualquer a que eu dou aqui, esse cara fica maior que o a. Então ele é infinito. Tá? E aí, de forma semelhante, aqui ele já falei para vocês como que fica, né? E eu era um preguiçoso, em vez de pegar outro exemplo, ele só colocou um menos aqui. Esse daqui vai para o menos infinito e as contas aqui são exatamente iguais, tá? Alguma dúvida, pessoal? Certinho, então vamos lá. Aí, gente, ele só comenta, né? Evidentemente que a gente pode tomar os limites laterais, definição dos limites laterais dando infinito, né? Elas não têm nenhuma dificuldade para definir isso, então, como ela não fez, eu vou deixar como exercício, eu vou pôr até na lista para vocês fazerem isso, né? Fazerem essa definição, tá bom? E aí, olha, ele deu exemplo, né? O limite lateral pela direita aqui vai para o mais infinito, já esse vai para o menos infinito, né? Pela esquerda. Esse aqui, isso aqui vai dar mais infinito, esse daqui vai dar mais infinito, e assim por diante, tá? São coisas que vocês já viram, né? Aí, o que a gente tem que... O que eu disse no começo é que o mais e o menos infinito, pessoal, eles não são, olha, o mais e o menos infinito, eles não são números reais, tá? De modo que essas afirmações aqui não exprimem limites no sentido do estrito do termo, ou seja, quando acontece isso aqui, tudo bem, o limite é mais infinito, esse limite é menos infinito, mas ele não. Isso quer dizer que a função aqui, que o limite dessa função no ponto A não existe. Isso aqui quer dizer que o limite dessa função no ponto A não existe. Por quê, gente? Porque o mais e o menos infinito não são números reais, tá? É, Isso é uma observação. A outra observação que vale é o limite da soma, é a soma dos limites, caso cada um exista sozinho, né? Se f e g tem limite, então o limite da soma é a soma dos limites, limite do produto é o produto dos limites. Caso
o limite x tendendo a infinito da g de x não dê zero, então a gente pode definir o limite de f sobre g é o limite de f sobre o limite de g, tá? Ah, olha, se eu admitir, por exemplo, que os limites que limites infinitos, admitindo os limites infinitos, existe sempre os limites laterais de uma função monótona em todos os pontos se admitindo que os limites infinitos, se admitindo limites infinitos, vírgula, existe sempre os limites laterais de uma função monótona f de x em R em todos os pontos de acumulação do ponto x, ou mesmo quando o x tende a mais ou menos infinito. Tá? O que ele está dizendo aqui, se eu tiver é, uma função monótona, e eu for calcular os limites aqui nesse ponto aqui, nos pontos aqui, eles sempre vão existir, tá? Limites laterais, tá bom? Ou mesmo esses mais ou menos infinitos. Eu tenho que limite x tendendo a limite lateral pela direita da f de x é L, se L pertence a R, se e somente C dado, olha, não, pera aí. Tem que ler isso aqui direito. Eu acho que tá mal escrito, gente. Que eu li, eu falei, tinha entendido, mas eu falei, não, não é bem isso, não. Olha, admitindo limites infinitos, tá? Existem sempre os limites laterais de uma função monótona. Tá. É isso aqui, pessoal. O que ele está querendo dizer não é que existem os limites, né? Se eu admitir que os limites pode assumir esse valor infinito, então eu posso sempre dizer que uma função monótona tem limite. Porque, no caso, se ela é monótona, crescente ou decrescente, quando eu calculo o limite de x tendendo a A, ele não, se ela é monótona, tá? O que que vai acontecer? Ela é monótona não crescente ou não decrescente, ou seja, ela pode ficar constante ou crescer, ou ela pode ficar constante ou decrescer. O que que acontece? Quando eu calculo o limite lateral, eu tenho das duas uma. Ou ele dá um número, ou ele vai dar mais infinito. Tá? Então, se eu assumir esse mais infinito como sendo o valor do limite, então esses limites laterais aí a gente pode, entre aspas, dizer que eles se eu admitir que o limite pode assumir esse valor, então eu posso dizer que ele existe, né? Eu não gosto disso, tá? O Elon está dizendo isso, eu não gosto disso. Por quê? Para mim, quando acontece isso aqui quer dizer que os limites não existem. Ele está falando que eu posso assumir, se eu assumir que esses limites aqui, eu posso dizer que eles existem, porque ou eles vão dar um número ou ele vai dar infinito, tá? Eu prefiro falar que eles não existem, tá? E mesmo assim, olhando para os limites que quando o x tende a mais ou menos infinito, tá? A gente pode ter das duas uma, ou x pode, se a função é monótona, ou x converge por um valor, ou a f de x converge por um valor, dá mais infinito. Nos dois casos, ele está falando que a gente pode admitir que esses limites existem, né? Olha, uma outra coisa para olhar aqui é que, olha, se eu tiver o limite de x tendendo a pela direita for f de x igual a L, esse L é um número real, isso aqui é C e somente C para algum delta, F é limitada no conjunto. Ela, claro, igual a gente viu, né? Que se a função tem limite, ela é limitada. E ela vai ser limitada onde? No conjunto, numa vizinhança do ponto A. Ou seja, o que que significa isso? Que o x intersecção com A mais delta, para algum delta maior que zero, a função é limitada aqui. Caso ao contrário, o que que vai acontecer? Digamos que f é ilimitada, digamos que é superiormente, né? Nesse cara aqui, quer dizer que para qualquer delta maior que zero, então f de x, se eu admitir que f é ilimitada, né, nesses conjuntos aqui, para qualquer que seja o delta, então quer dizer que se o limite de x tendendo a A, da f de x dá mais infinito, tá? É exatamente isso. Se ela não é limitada aqui, quer dizer que esse limite está escapando e ele está indo lá para o mais ou para o menos infinito, né?
Aqui ele só assumiu sem perda de generalidade, digamos, olha, que f é limitada superiormente. Se ela for limitada superiormente, esse limite vai para o mais infinito. Se for inferiormente, ele vai para o menos infinito, tá? Deixa eu olhar aqui, 47, vamos fazer a camada. Depois eu... Ah. Beatriz. Beatriz. Bruno. Bruno. Cássio. Respondendo no chat. Daniele. Daniele. Daiane. Presente. Eduarda. Eduarda. Elias. Elias. Tá presente, professor. O Elias está presente. Tá. Yali. Presente. João Marcos. Uma Doraiá. Presente. Fernando, em questão de. Clenit. Presente. Laiane. Assim? Aham. Laiane. Sim, aí você senta e calma. Lara. Lara. É do Zerinha lá. Laurinha. Só academia. Ah, não. Presente. Luciana. Presente. Pegar emprestado. Luciele. Presente. Marcelo. Presente. Professor, você tirou minha foto de ontem? Tirei. Tá. Matheus. Comprou. Matheus tá aí? Rebeca. Slide. Tá presente a Rebeca. Renata. Professor. Presente. Silas. Presente. Silvia. Presente, professor. Soraya. Presente, professor. Já volto aí, pessoal. Eu vou lá no rapidinho ali, já volto, tá?
Voltei, pessoal. Então, vamos lá, olha. Então, até aqui, então, a gente está falando dos números dos limites, então, infinito, né, pessoal? E aqui a gente só vai bater um papo sobre as indeterminações, como vocês já tinham, como vocês já viram, né? Então, a gente, o que é? Pode ser que o limite pode dar mais infinito, menos infinito, pode dar um valor, um L, só que tem casos que eu tenho uma coisa que é indeterminado, tá? E quais são os tipos de indeterminação? Como vocês estão vendo aqui, quando eu faço o limite... Quando eu faço o limite de 0 sobre 0, infinito menos infinito, tá? Esses caras aqui, 0 vezes infinito, infinito sobre infinito, 0 elevado a 0, infinito elevado a 0 e 1 elevado a infinito. Tudo isso aqui são indeterminações, tá? Indeterminações em que sentido? Olha, no caso aqui da divisão, né, de 0 por 0, como a gente sabe, esse valor, isso aqui não é definido, tá? Isso aqui não é um número real. Ele não tem sentido aritmético, tá? O que eu posso afirmar? Isso aqui fica uma indeterminação. E aí eu mostro para vocês por que é uma indeterminação. Por exemplo, olha, se eu pegar o x, um subconjunto dos números reais, e pegar fg com domínio em x, chegando em R, e eu vou tomar um ponto de acumulação em x, tá? Então, eu posso definir, posso fazer o limite de x tendendo a A, porque o A é um ponto de acumulação da f de x. E eu posso ter o limite de x tendendo a da f de x igual a zero, e o limite da x de x tendendo a da g de x igual a zero. Então, quando eu fizer o quociente das duas, ele vai dar zero, tá? O que eu faço? Eu posso tomar y como sendo os pontos aqui onde que a f de x, a g de x seja diferente de zero. E que ainda se tem o quê? Que o A, além de ser ponto de acumulação de x, ponto de acumulação de x, ele também é ponto de acumulação de y, tá? Bom, esse quociente aqui, ele está definido para todo x pertencente a y, porque o y aqui, a função g, ela é diferente de zero, tá? Ele está bem definido e faz sentido indagar se existe esse limite aqui, tá? Com essa condição dos dois dando zero. Mas a gente, nesse caso, a gente não pode dizer nada, tá? Tem que, na verdade, fazer, que é o caso que a gente fazia lá. Você lembra a simplificação? A gente simplificava para ver se dava um número, dava infinito. Um dos limites que são mais importantes do cálculo, um dos limites mais importantes do cálculo é uma indeterminação, que é a derivada, né? A derivada num ponto é a derivada do quociente, é o limite do quociente de Newton da f de x menos f de a dividido por x menos a. Isso, se eu for calcular, ele dá uma indeterminação. Por isso que a gente usa V e simplifica para ver o que pode sair dali. Pode ser que dê um número, ou pode ser que ela continue, o limite continue e não, o limite não exista, né? Bom, e aí ele dá um exemplo simples aqui, olha, ele fala, olha, nada podemos dizer, dependendo das funções f e g, ele pode assumir um valor real ou não, tá? Olha o exemplo que ele deu aqui. Eu tomo um c, uma constante, tá? Um c é um número real, e eu tomo a f de x como seno c, e tomo g de x como cx, e tomo g de x como x. A gente sabe que ó, os limites de x tendendo a zero da f de x, o limite de x tendendo a zero da g de x, ambos dão zero, tá? Só que a hora que eu for calcular o limite, como o quociente da g por f dá o c, esse limite aqui vai dar c, tá vendo? Por outro lado, se eu tomar f de x igual a x vezes seno de 1 sobre x, para x tendendo a x diferente de zero, e g de x como seno igual a x, olha o que vai acontecer. Ambos têm limite igual a zero, tá?
porque aqui é uma função limitada e uma função indo para zero, então o limite delas dá zero, por isso que o limite da f de x dá zero, e aqui é óbvio, né? Mas o limite desses caras aqui não existe. Por que que não existe? Porque a hora que eu dividir g de x por a f de x por g de x, o que vai sobrar vai ser seno de 1 sobre x. E o limite seno de 1 sobre x, como a gente viu em aulas passadas, ele não existe. Tá? Pessoal, alguma dúvida até aqui? Nossa, pessoal, estou tão empolgado com a prova de amanhã que eu estou vendo que vocês estão craque, que eu acho que eu vou colocar essa parte de limite também, a gente já acaba com ela, né? Não precisa só dar uma estudadinha agora à noite, tá tudo certo, né? Posso fazer isso? Acho que é besteira limitar, né? Que dá para todo mundo, vocês vão sair bem, né? Melhor não, Cássio. Cadê a Silvia? Minha Silvia caiu, não, ela tá aqui, ó. E o que você acha, Silvia, a gente fazer isso? Nem você, Rebeca, gostou da ideia? Mas é fácil, aí a gente acaba com a matéria. Professor, pelo amor de Deus, não esquece das gestantes na sala, não. Você quer matar nós? Não, gente, vocês estão bons, eu tô vendo, eu tô orgulhoso. Amanhã eu tenho certeza que eu vou ter. Sexta eu tenho certeza que eu vou ter orgulho de vocês. Viu, Renato? Apesar que eu gosto tanto de vocês que eu acho que eu meu quero que Deus, vocês eu fiquem tenho mais um dúvidas. pouco no curso. Hã? Não, sai fora, professor. Nem se eu for ficar, vai ser o TCC que eu não vou conseguir terminar para apresentar agora, mas você não, sai do meu pé. Fiquei magoado, tá? Ó, brincadeiras à parte, continuando aqui, olha. A mesma coisa a gente também não pode dizer, olha, dessa indeterminação aqui do menos infinito, infinito menos infinito. Por quê, gente? Porque pode ser que eu tenha duas situações, olha. Ele pode, olha, se eu pegar duas funções, então aqui, o limite dá infinito, eu não posso dizer nada da diferença delas, tá? Por quê? Elas separadas dariam mais infinito e menos infinito, e aí eu não sei. O que pode dar? Por exemplo, ele faz aqui, olha. Ele pegou a fg em um valor c, uma constante c, tá? Dependendo das funções aqui, ele pode existir ou não. Dessa f a g pode ter um valor arbitrário c ou não existir. Olha, ele dá um exemplo aqui, olha. Por exemplo, se eu pego a f de x como sendo c mais 1 sobre x menos a elevado ao quadrado. E g de x como sendo 1 sobre x menos a elevado ao quadrado. Olha, se você fizer o limite aqui, ambas dão mais infinito, porque, olha, os limites aqui você calcula o limite, né? Isso aqui a gente viu lá em cima, eu fiz as contas, isso aqui eu mostrei para vocês que isso aqui dá mais infinito. Como isso é uma constante, não atrapalha, isso vai lá para o mais infinito, a mesma coisa disso aqui, quando x tende a A. Só que a hora que eu faço a diferença entre os dois é o c, então o limite vai dar c. Então ele existe, tá? De outra forma, eu posso fazer o limite do seno de 1 sobre x, mais 1 sobre x mais a quadrado, e g de x. Ambos não existem, tá? Porque esse aqui é limitado, essa função é limitada, então esse aqui vai para o mais infinito. E essa função, isso aqui também vai para o mais infinito. Quando eu faço a diferença, vai sobrar exatamente o seno de 1 sobre x menos a. E ele não existe, tá? Então, eu não posso dizer nada assim quando tem uma indeterminação, pessoal. Ele faz mais aqui, né? Por exemplo, dado qualquer c maior que zero, a gente pode achar as seguintes duas funções, tal que a f, o limite de x tendendo a, da f de x, o limite de x tendendo a da g de x são zero, f de x positivo para todo x, enquanto o limite de x tendendo a da f de x sobre g de x, tá? Dá c. Basta, por exemplo, a gente pode definir a f e a g da seguinte forma. Ela está definindo o intervalo mais zero até mais infinito. Eu defino a x, f de x igual a x,
E a g de x igual a log de x, aqui na base 10, né? Log de c, base 10, e log de x sobre log de x, tá? Logaritmo. Aí o que acontece? Nesse caso, a gente tem que isso aqui vale c. E é simples, pessoal. O que que ele fez aí? Só mostrar para vocês aqui. Deixa eu só abrir que tem que compartilhar. Tem que compartilhar para vocês. Tá? Tira daqui. Deixa eu colocar aqui isso. Vocês estão vendo a lousa aí, né, pessoal? Então, se a f de x, pessoal, for x, tá? A f de x for x e a g de x for log de c sobre log de x, a gente tem o seguinte, a gente tem que log de c sobre log de x, a gente pode usar a mudança de base, né? A mudança de base, isso aqui pode, usando a mudança de base dos logaritmos, isso aqui pode ser igual ao logaritmo do c na base x. E a gente pode usar aqui a log de a é igual a A. Essa é outra propriedade. Então, quando a gente fizer x elevado a log de c sobre x, log de x, isso aqui, na verdade, é x elevado ao log, tá? Você tem mania de cortar o log de c na base x, como a base aqui é igual a esse aqui, então isso aqui dá exatamente c. Por isso que ele pode afirmar aquilo, tá? Então, só voltar aqui. Então, pessoal, voltando aqui, olha. Voltando aqui, então por isso que ele fez essa coisa. Ele disse isso aqui, olha. Log de x é x, a g de x é log de c sobre log de x. Aí eu uso mudança de base, né? Eu vou ter que f de x elevado a g de x, ela vai dar c, para todo x diferente de zero. Na verdade, aqui, para fazer isso aqui para todo x diferente de zero, por quê? Na verdade, a f de x, para ela ser positiva, ela está definida no intervalo zero. Não faz sentido ele colocar aqui, porque, olha, a gente vai definir a f de x de zero até o mais infinito. Então, nesse ponto aqui, isso aqui vale para todo x pertencente a esse domínio. Isso mesmo. Não precisa afirmar que ele é diferente de zero, porque aqui, ó, não está entrando no zero. E aí, gente, isso aqui, olha, se aquilo ali dá c, a hora que eu tomar o limite x tendendo a zero aqui, vai dar c, tá? Ainda nesse caso, a gente pode escolher FG, olha, da mesma forma, usar o mesmo argumento, olha, que deu C. A gente pode escolher agora FG de forma que não exista, basta tomar quem? F de x igual a x, e a g de x igual a log de mais seno de 1 sobre x, log de vezes o log de x elevado a menos 1. Isso quer dizer que é log 1 sobre log de x, tá? Da mesma forma, isso aqui eu uso mudança de base, né? E eu vou ver que f de x elevado, isso aqui vai ser x elevado a esse valor aqui, olha. 1 sobre o log de x, isso aqui sobre o log de x. A gente viu que fazendo isso usando a mudança de base, a gente tem que isso aqui vai ser o cara que está aqui em cima, que é 1 mais 1 sobre x. Mas isso aqui, quando a gente passar o limite x tendendo a zero, esse limite aqui não existe, tá? Então, portanto, não existe esse limite aqui. Tá certinho? Então, essa é a coisa da indeterminação, pessoal. Só ele não comentou, mas assim, fazendo um comentário. Esse zero sobre zero aqui, eu não lembro qual que é o tipo de indeterminação, quando a gente tem essa indeterminação aqui.
Mas essas daqui são bem conhecidas, né? Infinito elevado a zero e essa daqui mais conhecida. Essa daqui, geralmente, é aquela do 1 mais 1 sobre x elevado a x, tá? Com x tendendo ao infinito. Isso daqui dá 1 elevado a infinito, que é... E aí, tá isso, elevado a x, 1 elevado a infinito. Isso aqui dá o e, né? Esse tipo de determinação, geralmente tem uma que dá o e, tá? Essas duas aqui, eu precisava lembrar, não lembro muito bem agora, quando que chega, né? Mas isso aqui é uma indeterminação também. A gente precisa dar uma olhada, tá? Deixa eu ver que horas são. 28. Então, vamos só começar a parte de funções contínuas. Como eu disse, eu não tinha preparado toda a aula, por conta que eu achei que vocês iam tirar dúvida. Como vocês não tiraram, eu vou pegar do livro mesmo e a gente vai aqui, tá? Então, pessoal, deixa eu só dar um... Então, agora, então a gente encerrou o limite de funções, tá? A gente vai começar o limite de funções contínuas. Agora de função, vamos falar sobre funções contínuas, tá? Eu vou fazer esse comentário só depois, tá? Primeiro, vamos lá. Então, vamos lá, funções contínuas, né? Então, a noção de uma função contínua num ponto, né? É uma das partes mais centrais da topologia, né? Ela será estudada nesse capítulo e aspectos mais básicos, todas essas coisas. É porque, assim, gente, topologia, a gente consegue definir essas coisas usando a topologia. O que é uma topologia? Eu tenho, que nem a gente fez lá, eu tenho um conjunto eu tenho uma coleção de abertos ali, tá? E esses abertos, eles satisfazem certas propriedades. Quais as propriedades? União de aberto é aberto. Intersecção finita de aberto é aberto, tá? Tem mais algumas coisas lá que isso caracteriza o quê? Que eu tenho uma topologia. Tá? Eu esqueci das outras propriedades, né? E aí, dentro dessa topologia, a gente pode definir a noção de limite e a noção de funções contínuas, tá? E a noção de contínuo, vocês vão ver aqui uma coisa. Por exemplo, vou falar assim. Se eu pegar a f calculada saindo do conjunto Z dos inteiros em R, os pontos dessa função, ela não tem limite. Quando eu fizer, o que significa x tendendo a em Z? Como o Z é um conjunto discreto. Por que ele é discreto? Ele só tem pontos isolados. Então, eu não tenho ponto de acumulação. Então, como eu não tenho ponto de acumulação, eu não tenho como condições de definir o limite. Tá? Então, ali a gente não consegue definir o limite. Já para funções contínuas, não tem esse problema. Por quê? Porque o x sempre vai estar no domínio. O ponto A sempre vai estar no domínio da função. Então, a gente pode definir a noção do que é uma função contínua para aquilo. Né? Lembra? E aí a gente vê isso bem nessa definição. E eu já vou explicar o porquê, tá? Olha, se f é uma função de x, ela é definida no conjunto x contido em R. Diz que uma função aqui é contínua no ponto A, quanto para todo epsilon, dado arbitrariamente, pode-se obter delta maior que zero, tal que quando x está em x, x menos a é menor que delta, implicando que f de x menos f de a fica menor que epsilon, tá? Olha isso aqui. Primeira coisa, diferença do limite, olha. O A aqui não está pedindo. Geralmente a gente pede que o A seja um ponto de acumulação. A gente não está pedindo aqui, tá? O fato de não estar maior que zero aqui, como na definição do limite, é porque o AF assume o valor A, tá? Então, por isso que a gente põe x menos A menor que delta. Pode ser que a distância do x ou A seja zero. Pode ser que o x seja o próprio A, tá? Em símbolos, o que significa isso? Para todo epsilon maior que zero, existe um delta maior que zero, tal que se x pertence a x, x menos a menor que delta implica que f de x menos f de a é menor que epsilon, tá? Bom, quando que uma função é descontínua, pessoal? Uma função aqui ela vai ser descontínua num ponto. Se eu pego A aqui em x, olha, o A não precisa ser um ponto de acumulação. Se eu pego A em x, ela é descontínua em A. Isso quer dizer que
vai existir para contrariar essa definição. Aqui é para todo epsilon, tá? Então vai existir um epsilon maior que zero com a seguinte propriedade: para todo delta maior que zero, eu consigo achar um x delta pertencente a x, tal que o x delta menos a fica menor do que delta, mas f de x delta menos f de a fica maior igual que epsilon. Tá? Essa é a função descontínua. Em particular, se eu tomar o delta sucessivamente como sendo 1, meio, 1/3, 1/4, 3 pontinhos, 1 sobre n, o que vai acontecer? E eu escrevendo x sobre xn ao invés do lugar de x1 em vez de x1 sobre n, tá? Porque aqui a gente tem o x delta, né? O nosso delta é esse aqui. A gente tem o seguinte: se eu escrever esse ponto aqui, pegar o xn assim, vemos que a f de x ela vai ser essa f vai ser descontínua no ponto A, C e somente C, existe um epsilon, com a propriedade de que para cada n podemos obter xn pertencente a x, tal que o xn fica perto de A, tá? 1 sobre n mais f de x menos f de A maior ou igual que epsilon, como a gente disse aqui. Mas isso aqui, olha, x menos A menor do que 1 sobre n, quer dizer que essa sequência aqui converge a A. Tá? Isso quer dizer que converge a A. Então, a gente consegue... O que está dizendo aqui? Que uma função é descontínua, eu consigo uma sequência de pontos tal que essa sequência ela vai convergir para o ponto que eu estou querendo ver, mas a distância das imagens sempre vai ser maior ou igual que epsilon, tá? Isso a gente usa esse recurso bastante, tá? Até em demonstrações por contradição, tá? Como que eu digo? Aqui a gente definiu continuidade pontual. Eu vou definir uma função, ela vai ser contínua no seu domínio. Se ela vai ser contínua, e eu vou dizer simplesmente contínua quando ela é contínua no seu domínio, quando ela é contínua em todos os pontos de x, tá? Aí, mais uma observação, tá? A continuidade, ela é uma propriedade local, tá? No seguinte sentido. Eu perdi aqui, peraí. Fogo de nos slide é isso. A continuidade é uma propriedade local, tá, pessoal? Por quê? Quando eu digo que f é uma função contínua no ponto A, eu estou dizendo, isso aqui eu estou dizendo que é C e somente C, eu vou ter uma vizinhança de A tal que a restrição, essa restrição f, a função, a restrição da função f, essa vizinhança, intersecção com a f de x, é contínua no ponto A, tá? Ou seja, a noção de continuidade é nas vizinhanças do ponto A, tá? Se A for um ponto isolado, aí isso é o que eu estava falando para vocês. Se no caso, se A é um ponto isolado, isto é, se existe delta tal que x inter A menos delta, A mais delta, isso aqui só dá o A, isso quer dizer que o A é ponto isolado, ou seja, ele é o único ponto nessa vizinhança aqui. Então, toda função f de x, f de x em R, ela é contínua no ponto A. Ou seja, qualquer função é contínua. Porque não é que... Por quê, pessoal? Qual que é a definição? A definição é a seguinte, olha, dado epsilon, existe um delta tal que se x menos a for menor do que delta, como o x é um ponto, como a é menor do que, como a é um ponto isolado, a gente pode dizer que a f pode assumir o ponto x igual a, tá? Se ela vai assumir x igual a A, então essa distância aqui fica nula, tá? Igual ele mostrou aqui, olha. Essa distância aqui é zero. Ou seja, zero é menor que epsilon. Ou seja, o que eu estou querendo dizer aqui? Isso é uma diferença da definição de funções contínuas, uma função contínua para uma função que tem limite. Lá eu preciso que o ponto seja de ponto de acumulação. Ou seja, eu preciso encontrar pontos próximos ao ponto que eu estou querendo fazer o limite para poder calcular. Aqui não necessariamente. Uma função ela pode ser contínua num ponto isolado. Tá? Na verdade, toda função é contínua em conjuntos isolados. Por exemplo, se eu pegar uma função de z em R, essa função sempre vai ser contínua no seu ponto, porque ela satisfaz essa definição é, por simplicidade, né? E, enfim.
Alguma dúvida até aqui, pessoal? Vocês entenderam o que eu falei aqui? Falta 18 ainda, tem 12 minutos. Dá para falar desse teorema aqui. Nenhuma dúvida mesmo, pessoal? Tá, então vamos aqui. Olha, uma função f, duas funções são contínuas no ponto A e eu vou supor que f de A é menor do que g de A. Tá? Então, é muito parecido com o que a gente fez lá, né? Então, existe um delta tal que isso aqui é válido, né? F de x é menor que g de x para todo x nessa vizinhança aqui, ó. Ou para todo x nessa intersecção. Tá? Então, existe um delta que posso dizer isso. E é claro, né? Como que eu demonstro isso? É igualzinho o outro caso. No outro caso, a gente pegava lá o... A gente fazia, né? No caso, a minha g de x era menor do que... A gente tinha g de x, f de x e m menor do que n, né? E a gente fazia o epsilon como sendo o f de x mais o n igual ao g de x menos o n. E aí fazia as contas. Aqui a gente dá, dado o epsilon, a gente está tomando f de a mais epsilon. O epsilon é tal que a f de a mais epsilon e a g de a menos epsilon é igual a uma constante, ou seja, são iguais a uma constante. Bom, pela definição de continuidade, tem o delta 1, delta 2, tais que x menor que isso, implica que f de a, que isso vale para o a, né? F de x menor, f de a menos epsilon menor que f de x, e a f de x fica menor que c, tá? E aqui é a mesma coisa, pessoal. Para x pertence aqui. Aqui é a mesma coisa. Se o x menor que delta 2, a g de x é maior que um c e menor do que g de a mais epsilon. Por que que eu posso dizer que tem esse c? Por causa disso aqui, ó. F de a é menor do que g de a. Então, tem um ponto entre eles, tá? E esse é o c. Então, eu posso dizer que tem um ponto x entre o g de a e um ponto f de x entre o f de a com o g de a, tá? Bom, aí se eu tomar o x como sendo, o delta como sendo menor, a hora que eu tomar o x menos a menor que delta, vai implicar que f de x menor do que o c, tá? E g de x maior do que o c. Então, a gente provou o teorema aqui, tá? E aí vem as consequências, tá, pessoal? E aí eu vou... Deixa eu ver. Vou fazer corolário 2, aí a gente para no teorema 2, tá? Isso. Tá, o corolário 1, pessoal, então uma coisa assim, olha. Se f é contínuo num ponto e f é diferente de zero, então existe um delta tal que, para todo x nessa vizinhança aqui, f de x tem o sinal positivo, tem o seu mesmo sinal da f de a. Exatamente. Se f de a, por exemplo, se f de a é positiva, então nessa vizinhança o f de x vai ser positivo. Se f de a é negativa, nessa vizinhança o f de x vai ser negativo. E aí é simples, gente. Ó, a demonstração é uma linha. Ó. Com efeito, para fixar a ideia, eu vou supor que f de a é menor que zero. Aplicando o teorema anterior, a gente com g de x igual a função nula. Aplicando o teorema anterior, a gente vai ter que f de x fica menor do que zero. Tá? Para x pertencente a uma vizinhança desse tipo, ou seja, existe esse delta. Isso aqui é muito importante, tá, pessoal? No caso de só a função ter limite, isso aqui não vale, tá? Mas como a função, a gente está trabalhando agora com funções contínuas, isso aqui vai valer, isso aqui vai aparecer várias vezes, tá? Preciso que vocês guardem. Se eu tenho duas funções contínuas, e eu pego o y como sendo o conjunto dos pontos x, tá? Tal que a f de x é menor do que g de x. E a z de x, o conjunto dos x, tal que a f de x é menor ou igual que a g de x. Então, existe um conjunto A aberto em R, ou seja, aberto na reta, e um F fechado na reta, tal que
O y se escreve como x intersecção com a, e o z se escreve como x intersecção com f de x. Ou seja, isso quer dizer que o y é um conjunto aberto, tá? Porque como que fica um aberto dentro do... Como ficam os conjuntos abertos dentro do meu domínio x, tá? Um aberto dentro do x é a intersecção de um aberto na reta com um conjunto de x, que é o que eu coloquei aqui. Então, como A é aberto, esse cara é aberto. Como F é fechado, esse cara vai ser fechado. Em particular, se x é aberto, então y é aberto. Exatamente, porque o y se escreve como x inter y, tá? E se x for fechado, z é fechado. A mesma argumentação, tá? E a demonstração segue simples, né? Porque, ó, pelo teorema 1, para cada y aqui, eu vou existir um intervalo aberto, I de y, de centro y, tá? Tal que centro y, intervalo aberto, centro y, tal que o conjunto unitário y está contido no x intersecção com esse y aqui, que está contido no y, tá? Y grande. Então, I de y, esse intervalo aberto. O que eu faço? Eu junto todo mundo que tem essa propriedade, todos os pontos. A hora que eu juntar todos esses pontos, na verdade, isso aqui vai estar contido dentro desse cara. Esse cara aqui, x inter, esse cara, o I de y aqui, ele está contido dentro do y, tá? Ou seja, aí como eu tô... Só que aí, como esse cara está aqui, a gente tem que o y está contido no x, união, ó, porque isso aqui é a união desse cara aqui, é a mesma coisa que x união dos y. Ou seja, esse é o x união dos y. Ele vai estar contido em y, mas pondo A como a união de todos os y aqui, como o I é um intervalo aberto, A é aberto. E aí, pelo teorema do capítulo 5, eu vou assegurar que o A gente sabe que o A é aberto. Logo, se o A é aberto, esse cara aqui, cadê? Logo, o A é aberto, então esse cara aqui é aberto. Ó, x intersecção com esse é aberto. Tá? E aí, quem que é x intersecção com isso aqui? É esse aqui, o y. Então, esse aqui é aberto, tá? E a gente agora vai fazer para o conjunto fechado, tá? Ah, tá. E aqui ele mostrou que, olha, em princípio o A estava contido aqui, mas o Y não está contido no X intersecção A, mas o Y contém essa coisa aqui também. Então, eles são iguais, tá? E aí, por fim, olha, no caso do Y igual a X intersecção A, no caso agora do Z, o Z eu vou mostrar que ele é fechado. Tá? Então, para mostrar que ele é fechado, tem que mostrar que o complementar é aberto. Então, eu vou tomar Z como sendo o x menos o x pertencente a x, tal que g de x é menor que f de x. Tá? Esse conjunto aqui Z, então, vamos lá. Pelo que a gente acabou de mostrar, conjunto B. Conjunto B. Existe um conjunto B aberto, tal que x se escreve com isso aqui, com x intersecção B. Y, que é o ponto anterior, né? Esse cara aqui é aberto. Como complementar de aberto e fechado, tá? Quer dizer que o Z é fechado. Exatamente isso. Pessoal, paro por aqui, tá? Bom, então agora só semana que vem a gente volta nas funções contínuas. Vou parar de gravar, tá?